Muito bem, estamos começando então mais uma aula de homilética aqui pelo nosso Seminário Teológico Batista Independente do Sul. Já me apresentei, né? Meu nome é Cléo, sou diretor aqui do seminário e professor também de homilética. Nós já tivemos a nossa primeira aula, né? E esse é o vídeo da nossa segunda aula. E nessa nossa segunda aula eu estarei falando a respeito de tipos de mensagens, né? Então nós, quando trabalhamos a questão da homilética, falamos a respeito de sermões, nós falamos normalmente a respeito de três tipos de sermões, tá? Esses três tipos de sermões são o sermão temático ou tópico, também, ou ele pode ser também textual, ou então o sermão expositivo. Então eu vou falar rapidamente aqui sobre como que é a estrutura e qual é a diferença principal desses três sermões. O primeiro deles, então, é o sermão tópico ou o sermão temático. Como já diz o nome, né? O sermão temático, a mensagem, o esboço, né? A pregação, ela sempre vai partir a partir do tema, tá certo? Então, diferente, por exemplo, do sermão textual e do sermão expositivo, que sempre partem do texto bíblico, o sermão temático, ele vai partir sempre a partir do tema. Já que, trazendo de repente um esclarecimento, uma dúvida que muitas pessoas têm é a seguinte, os outros sermões, eles também têm tema? Sim, todo sermão, ele tem um tema. A diferença é que o sermão textual e o sermão expositivo, sempre as divisões, a pregação, ela parte a partir do texto que você escolheu, aquilo que nós chamamos de perícope, ou seja, é o recorte que nós fazemos do versículo que começa o texto até o versículo que termina o texto da pregação que nós vamos fazer, né? Então nós escolhemos o texto que nós vamos pregar, que nós vamos utilizar na nossa pregação, né? E aquele recorte que nós fazemos, vamos supor, João capítulo 15, versículo 1 ao versículo 8, esse recorte, o texto que nós vamos ler, e a partir desse texto que nós vamos fazer a exposição bíblica, nós chamamos de perícope, certo? Então, voltando novamente, a mensagem temática, ela sempre vai partir do tema. Eu vou citar um exemplo para vocês. Normalmente, a mensagem temática ela é utilizada justamente quando se aborda um tipo de assunto. Vamos supor que eu vou trazer uma mensagem no casamento, ou num congresso, ou num evento para famílias, né? E eu vou falar sobre as 5 linguagens do amor, por exemplo. Então, eu vou dar esse tema, que na verdade é um tema, né? É o tema do livro do Gary Chapman, 5 linguagens do amor, estou apenas usando isso como exemplo. Então, toda a pregação, ela vai ser a partir dessas 5 linguagens do amor. Então, eu vou falar sobre a primeira linguagem, segunda linguagem, terceira, quarta e quinta linguagem. Vamos supor que eu estou falando para jovens, né, a respeito de um tema aí, né, marxismo cultural, um exemplo. Então, eu vou falar sobre marxismo cultural e vou sempre falar a partir desse tema. E aí, quando eu tenho esse tema estabelecido, que está ligado ao assunto, eu vou pegar os textos bíblicos sempre pensando esses textos da Bíblia. Normalmente, quem prega a mensagem temática, na hora de fazer a leitura do texto, antes da pregação, ele faz a leitura de uma passagem bíblica que, na verdade, não é exatamente a mensagem, não é a partir daquela mensagem que ele vai extrair os pontos que ele precisa, né? É apenas aquele texto que o pregador vai fazer a leitura, ele serve apenas de pano de fundo para a sua pregação. Então, vamos supor que eu fale a respeito de casamento feliz, né? Então eu vou falar sobre passos para um casamento feliz. Então, texto bíblico, vou fazer aquela leitura, né? E depois eu começo a falar sobre os passos do casamento feliz. Então, o primeiro passo do casamento feliz, eu vou dizer qual que é, e aí eu vou pegar um texto em algum lugar da Bíblia que dê base àquela divisão. Depois eu vou falar sobre o segundo passo de um casamento feliz. Então, vai ter aquele segundo passo e eu vou vou retirar o texto ou um versículo de algum lugar da Bíblia que vai dar base para aquele segundo passo.
Terceiro passo, a mesma coisa. Então, cada uma das divisões, ela vai ter um amparo de um texto bíblico, mas de lugares diferentes, né? Então, essa é uma característica principal da mensagem temática. Então, a mensagem temática, sempre a pregação, a mensagem, ela parte do tema. Tá? Importante a gente frisar que a mensagem temática ela é muito criticada pelos escritores que falam sobre homilética, né? Por quê? Porque nós podemos considerar a mensagem temática como talvez uma das versões mais perigosas que existem, né? Como você pinça textos em lugares diferentes, um pregador que usa uma mensagem temática, ele pode daqui a pouco falar sobre qualquer coisa, né? Por exemplo, eu quero falar um assunto sobre casamento, sobre liderança, defendendo o meu ponto de vista. Se eu fizer retiradas de textos separados, muitas vezes fora do seu contexto, eu posso criar um problema com a minha pregação, a minha mensagem temática. Então ela é muito perigosa. Alguns escritores de homilética, por exemplo, criticam muito a mensagem temática, né? Por exemplo, tem um escritor que ele diz o seguinte, que um pregador deveria utilizar no máximo uma pregação temática a cada 10 anos e depois de pregar essa mensagem ele deveria pedir perdão, né? Então tem críticas muito ferozes em relação à mensagem temática. Eu particularmente acho que a mensagem temática tem o seu lugar, mas com certeza, acredito eu, que ela deve ser evitada ao máximo, né? Porque às vezes nós somos chamados a falarmos em algumas circunstâncias, em alguns lugares, a respeito de um tema. E aí, muitas vezes, é mais fácil nós utilizarmos a mensagem temática. Então, a mensagem temática, quando ela está na mão, ela é elaborada por uma pessoa que tem um bom conhecimento bíblico, é um pouco mais tranquilo. O problema é quando uma pessoa não tem uma habilidade, um conhecimento, um estudo bíblico, ela não procura muito isso, é muito perigoso. Por isso que nós às vezes ouvimos alguns pregadores, né, falando coisas que não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia, porque eles pinçam textos bíblicos. Então a mensagem temática, ela parte do tema, ela deve ser evitada, tá? Isso é uma questão, evitar o máximo possível, quando se fizer o uso da mensagem temática, se tomar o máximo de cuidado possível para que nós não venhamos falar aquilo que vem de nós. Tá? Esse é o grande problema da mensagem temática. Enquanto que a mensagem textual e a mensagem expositiva, você fala a partir do texto, então você tem uma segurança, né, que você está transmitindo o que o texto está dizendo. A mensagem temática pode ser um problema. Mas esse é um dos tipos de sermões, né, que normalmente se prega. Talvez entre as igrejas neopentecostais é um dos sermões que mais se utiliza, né? Então, pode-se usar, mas precisa-se ter o máximo de cuidado. O segundo tipo de sermão é o sermão textual. O sermão textual ele é muito parecido com o sermão expositivo, porque os dois, sempre a exposição do texto, ela vai partir do texto. Qual que é a diferença básica do sermão textual para o sermão expositivo? E aqui eu já vou falando da característica dos dois, né? O sermão textual, a perícope dele, lembra que eu falei da perícope, né? O texto que nós utilizamos, ela é pequena, tá? Então, normalmente, quando você tira as divisões, o sermão, né, de um texto bíblico e ele apenas tem parte de um versículo, ou dois, ou três, ou ali, né, em torno de 4 versículos, mais ou menos, ali começa a divisa, né, menos do que isso, em torno disso, para baixo, né, menos do que 4 versículos, 5 versículos, dependendo do tamanho dos versículos, é considerado uma mensagem textual, um sermão textual, tá? A partir disso, de um texto aí de 5, 6, 7 versículos em diante, você tem o sermão expositivo. Então, a principal diferença do tamanho do sermão textual para o sermão expositivo é o tamanho do texto que você vai utilizar na pregação, ok? Então, se você utilizar aí um versículo, né,
e tirar desse único versículo as divisões que você precisa para fazer o sermão, então essa mensagem ela é chamada de sermão textual. Se você retirar de um texto maior, aí 5, 6 versículos, a partir dessa quantidade de versículos, o sermão é considerado sermão expositivo, ok? Uma coisa que é interessante, nós estamos falando de divisão, depois a gente vai trabalhar melhor essa questão da divisão da mensagem, dos esboços, é que cada uma das divisões, indiferente, nós falamos, por exemplo, que na mensagem temática, cada divisão tem um amparo de um versículo, mas isso também acontece na textual e na expositiva. A grande diferença é que na temática, aquela divisão ela é amparada por um versículo que é pinçado de lugares diferentes na Bíblia. Na textual e na expositiva, o amparo para aquela divisão, o texto que vai amparar aquela divisão, é um texto extraído ali mesmo daquela perícope que você escolheu, tá certo? Então, são essas os três principais tipos de sermões que nós temos. Os pregadores de homilética, ou os pregadores, não, os professores de homilética, né? Eles sempre incentivam mais o uso do sermão expositivo. Então, se considera o melhor sermão sempre o sermão expositivo, porque aí você tem a segurança de que o que você está falando sempre é aquilo que o texto está falando. Então, como pregadores que somos, nós temos a missão de transmitir a palavra de Deus, né? Estamos sempre falando isso, falamos isso na outra aula, nós não temos o direito de distorcer a mensagem que vem do destinatário para o remetente. Nós não temos o direito de fazermos isso, né? Nós temos que transmitir aquela mensagem de Deus para as pessoas que nos escutam. E a maneira como isso pode acontecer de maneira mais fiel é quando nós utilizamos a pregação expositiva, o sermão expositivo, fazendo esse esboço a partir de um texto maior e extraindo do texto a mensagem que nós vamos compartilhar com as pessoas. Tá certo? Na próxima aula nós vamos falar a respeito de como é feito a divisão dos sermões do esboço. Tá certo? Muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado.